Bom, pessoal, já que eu falei do termo impiedade no outro vídeo, né, ímpio, que as pessoas pensam que é alguém mau, né, alguém que é maldoso, eu vou falar agora do termo iniquidade, né? É curioso, né, que o dicionário, eles não dão um real sentido do termo, né? Eles colocam aqui, ó, iniquidade. Caráter daquilo ou daquilo que é iníquo, que é contrária à equidade, né, que seria equilíbrio. Ação ou coisa contrária à moral e à religião. Não tem nada a ver isso aqui, tá bom? Mas essa é a definição que eles dão popularmente para iniquidade. Se você perguntar para uma pessoa da igreja, eles vão falar que iniquidade é uma pessoa má, maligna, ímpia. Não, aquilo ali é mau, então ele é iníquo. Será que é isso mesmo? Por isso que o título desse vídeo vai ser Jesus condenaria os cristãos. Porque nós vamos entender. Primeiro que o Velho Testamento, o termo é mais simples, né? Nós temos. Vocês perdoem que o meu teclado não é meio ruim, tá? Que o meu notebook quebrou. Eu estou usando um de reserva e o S tá falhando. Então no Velho Testamento nós temos o termo Avon, esse aqui em hebraico, que significa iniquidade, transgressão e culpa. Então eu não vou me focar muito no Velho Testamento, que é mais simples. Agora, já no Novo Testamento, o termo tem um outro sentido, um sentido mais amplo, tá? Que seria o equivalente desse Avon aqui do hebraico. Iniquidade em grego é anomia, ou seja, é a letrinha A, que é um prefixo de negação no grego, como por exemplo, ateu é quem não crê em Deus, agnóstico é quem não tem conhecimento, e assim por diante. Então A é de negação. Mas o termo nomos em grego significa lei, Torá. Então logo, anomia é uma pessoa que é sem ou contra a lei, contra a Torá. Sendo que a lei, aquilo que está citando no grego, é o equivalente do Torá no hebraico. Estranhamente, a maioria dos cristãos são antinomistas. Eles acham que a lei foi abolida, que Jesus aboliu a lei na cruz, etc. Então eles são contra a lei. Logo, eles estão indo contra os ensinamentos do próprio Jesus. Que nem eu fui dar uma pesquisada aqui, ó. Você pode só pesquisar no Google que você acha vários blogs, né, de cristãos dizendo que a lei foi abolida. Eles usam muito Gálatas, dizendo que a lei era maldita, que não sei o que a lei foi abolida, etc e tal. Esse é o entendimento que as pessoas têm. Que nem eu falo sempre aqui no canal, a pessoa pega uma Bíblia em português, às vezes não ignora até o contexto e os termos, e entende desse jeito. Por isso que você tem, por exemplo, de cada 10 igrejas hoje, você tem 9 que são anti-lei, contra a lei. Nos grupos de WhatsApp, eu escuto cada absurdo em grupos que eu participei. Tem gente que chega a falar que a besta do Apocalipse é a Torá, que o anticristo é a lei, que Cristo veio salvar a humanidade da lei dos judeus. Será mesmo, pessoal? Olha o que Jesus falou aqui, ó. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o que, ó? A iniquidade. Vós que sois transgressores da lei. Pessoas sem lei ou que não cumprem a lei. Ou que são contra a lei. Antinomistas. Curioso, não? Depois aqui também em Mateus, Jesus fala assim, ó: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, os transgressores da lei. Mais uma vez em Mateus, que é o evangelho mais judaico, né? Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, aos fariseus, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E uma última referência de Mateus: e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a transgressão da lei, o amor de muitos esfriará. Então, aqui não é eu que estou falando, é o próprio Jesus que está condenando pessoas que são iníquas, contra a lei, ou que vivem sem lei, ou que transgridem a lei. Aí tem um debate nessa questão aqui de Mateus, se isso aqui seria que Cristo estivesse falando só para um público judeu. Então eles falam, não, amadinho, mas aqui ó, Cristo está falando para os judeus, não é para o gentil. Tanto que o irmão Rubens, né, tinha esse argumento, né, ele falava que o Novo Testamento só começa após a morte de Cristo. Então isso aqui não valeria para o cristão. Muitos argumentam isso. Ó. Quando Jesus fala de iniquidade, amadinho, ele está falando ali para os judeus. Agora, depois que os judeus rejeitaram ele, o gentil, isso aqui já não vale não. O gentil pode ser um transgressor da lei, uma pessoa sem lei que não tem problema. Pois é, mas Paulo, né, que seria o Novo Testamento das pessoas que pensam assim, ele também fez uso desse termo várias vezes. Olha aqui, ó. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, ou seja, as transgressões, e cujos pecados são cobertos. Romanos: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia, perdão, e a iniquidade para a maldade, ou seja, iniquidade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. 2 Coríntios: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a iniquidade? Aqui, ó, com a transgressão, com a sem lei.
Segunda Tessalonicenses, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem da iniquidade. Quem que é o homem da iniquidade? Aquele homem que se levantaria contra tudo que se chama Deus, ou seja, um homem sem lei, contra a lei, contra a Torá, o filho da perdição. Segunda Tessalonicenses de novo, porque o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o retém, até que do meio seja retirado. Aqui onde está a injustiça, eu esqueci de mudar a palavra, que é iniquidade, tá? Que é o mesmo termo em inglês, tá? Anomia. A contra ou sem. Nomia, lei. Tito, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, ou seja, a transgressão. Inclusive, né, segundo o próprio Novo Testamento, Jesus veio cumprir Jeremias 31, né, que fala que Deus ia colocar a lei no interior dos homens. Então, como que ele veio tirar a lei? A lei é maldita, a lei é isso, a lei é aquilo. Isso é um mau entendimento bíblico. Eu não vou nem falar que a culpa é de Paulo, porque na verdade a culpa é das pessoas que interpretam errado. Hebreus, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Hebreus de novo, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. E por fim, o último versículo que aparece esse, que são 15 vezes, é na Epístola de João. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, ou seja, a transgressão da lei. Porque o pecado é a iniquidade, é a transgressão da lei. Então, teria um problema para a cristandade, né, que é antinomista, que fala que a lei é maldita, a lei foi abolida, Cristo encerrou a lei na cruz, etc e tal. Teria um problema. E só para finalizar o vídeo, né, antes das pessoas falar, Ronaldo, então a gente tem que ser adventista, seguir a lei de Moisés, não sei o que. Não, eu já falei isso no vídeo, a lei não foi dada para o gentil, a lei foi dada para o povo judeu. Até porque lei não é lei, né? Lei, no caso, seria mais uma instrução divina, né? É quase um código civil, né, e religioso de um povo. Agora, o gentil ele não é obrigado a seguir a lei, tá? Só para deixar claro. Mas o gentil não pode pegar a Bíblia para dizer que a lei foi abolida, ou que a lei é maldita, isso e aquilo, porque a lei serve como base para instruir, quer o judeu, quer o gentil. Até porque o termo lei, né, que é Torá, ele também significa instrução, tá bom? Então o cristão ele deveria ter mais cuidado com isso, porque o cristão que faz esse terrorismo todo contra a lei, na verdade ele está indo contra o próprio Novo Testamento deles, tanto Jesus quanto Paulo. Uma vez na minha página fizeram um auê tão grande que eu tive até que deixar a página fechada por 3 dias, só porque eu falei que Jesus falou que a lei não foi abolida. Então esse antinomismo dos cristãos, cuidado pessoal, vocês não são obrigados a seguir a lei, mas a lei serve sempre como uma instrução. Tá bom, pessoal? Paz a todos.